Olá! No vídeo de hoje iremos falar sobre a abordagem centrada na pessoa, que foi uma abordagem terapêutica desenvolvida por Carl Rogers, que se diferenciou muito das outras da época, porque ao surgir foi uma abordagem não diretiva, ou seja, seria uma terapia em que o cliente é o guia, e não o terapeuta, como todas as outras abordagens que se tinham na época. Já outro diferencial seria a empatia, que era mais valorizada dentro dessa abordagem. Vamos também falar e destacar que a teoria de Rogers sempre respeitou a experiência e a autonomia do cliente. Isso acontecia ao ressignificar a sua vida. Porém, ao longo da sua carreira e obras, Carl Rogers foi alterando sua teoria e como terapeuta se posicionava dentro dela. A gente pode dizer que seu trabalho girava em torno do desejo de clareza, de comunicação, com todos os tipos e consequências que esse desejo implique. Isso foi dito em uma das suas obras. Porém, essa comunicação não se dá unicamente ao que é dito pela pessoa, as palavras e construções linguísticas. Ao tentar desenvolver a comunicação entre cliente e terapeuta, Rogers tenta abranger a pessoa como um todo, tentando ouvir o que a pessoa está tentando expressar, e não só suas palavras. Então, incluindo aqui a comunicação verbal e não verbal. Para falarmos sobre a comunicação terapêutica, não podemos nos basear apenas na visão de Rogers, pois ao usar a hermenêutica filosófica de Gadamer, no qual precisamos juntar visões de horizontes a fim de formar a visão de um novo horizonte, precisamos usar a visão de outros autores sobre aquilo que Rogers escreveu acerca da comunicação terapêutica. E é aqui que entram Cury, Moreira e Holanda, que foram autores que buscaram sistematizar como a comunicação terapêutica foi se alterando conforme Rogers ia desenvolvendo a sua teoria. Vamos falar de Cury primeiro, que propôs 3 fases, que foram a não diretiva, a reflexiva e a experiencial. Vem então Moreira, que propôs a fase coletiva, ou também chamada fase interhumana, como também foi proposta por Holanda. A primeira fase, a não diretiva, seria o começo da teoria de Rogers, que se estende do ano de 1942 até o ano de 1950. Nessa fase, Rogers, por meio de seus livros, propôs que não se deveria dar diretivas, ou seja, não deveria dar instruções ou fazer interpretações, que na época eram entendidas como funções importantíssimas do terapeuta. Isso revela uma busca de neutralidade do terapeuta, porque se acreditava que se ele se expressasse de forma mais direta, ele poderia criar uma pressão ou coerção no cliente. Cury também diz que o objetivo do terapeuta seria ser permissivo. Então, isso significa ter uma aceitação positiva e também uma aceitação incondicional do cliente, a fim de que ele modificasse a percepção de si. Através de uma postura genuína do terapeuta, que é de interesse do cliente, e de forma calorosa, como foi descrito por Rogers. Rogers também buscava estabelecer regras gerais para a diferenciação da relação terapêutica para os outros tipos de relações. Vamos aqui ver quais são elas. Temos a presença significativa, que é caracterizada como calorosa. Porém, essa presença significativa ela é somente limitada à terapia. Voltamos à permissividade, que é uma aceitação ou uma tolerância com o intuito de que o cliente entenda que ele pode sim exprimir todo e qualquer sentimento e todas as suas atitudes. Também temos o estabelecimento dos limites da relação terapêutica, como horários e a duração da sessão de terapia. E também a ausência de pressão ou coerção vinda do terapeuta. Nesse primeiro momento, a gente pode notar que Rogers busca uma comunicação clara na relação terapêutica, porém só a partir do cliente, o que acaba sendo uma comunicação apenas unilateral. Já na segunda fase, ali de 1950 até 1960, que é a chamada fase reflexiva, algo que se destacou foi a mudança da nomenclatura. Passou a ser chamada de não diretiva para terapia centrada no cliente. Essa mudança revela um papel mais ativo do terapeuta. O Rogers, nessa fase, também buscou definir as condições de terapia, que seriam a empatia, a autenticidade ou congruência e a aceitação positiva e incondicional. Um outro conceito que começou a ser desenvolvido nessa fase e que é muito importante para a teoria rogeriana é a tendência atualizante,
porque é uma teoria onde se acredita que todo ser humano tem a tendência de se desenvolver num processo contínuo e um processo que não termina. Ocorreu ainda nessa fase um afastamento da técnica, porque Rogers acreditava que ao se focar demais na técnica, a autenticidade do terapeuta ficaria em segundo plano. Dessa forma, embora houvesse uma limitação da técnica dentro da terapia rogeriana, o Rogers ainda buscava dar ao terapeuta uma atitude e relação pessoal mais próxima ao cliente. E para isso, era exigido do terapeuta uma atenção maior, focada no cliente. Nesse período, o Rogers entendeu que para conseguir atender às condições de terapia, seria necessário que o terapeuta também tivesse uma atenção a si mesmo durante o processo terapêutico. Também é afirmado que as condutas surgem a partir de como o indivíduo percebe o mundo. E para alterar essa percepção, era necessário que fosse acessado o quadro interno de referência do indivíduo. E como isso era feito? Esse acesso ao quadro interno de referência trata-se da sua consciência ao mundo interno e como ele experiencia tudo isso. Assim, poderia-se entender melhor como que isso origina sua conduta. E também, assim, dessa forma, poderíamos ajudar a modificar as suas percepções para então mudar a sua conduta. O acesso a esse quadro interno acontece através do que o cliente comunica ao terapeuta. Juntando as ideias de como funciona a consciência do indivíduo, suas experiências e comunicação se tornam necessárias dentro da terapia rogeriana, para que assim exista um espaço de livre expressão do cliente. E também se torna necessário que o terapeuta tenha um entendimento sobre tudo isso, só que de si próprio, porque dessa forma ele captaria melhor todo esse quadro interno do cliente. Então, ainda nessa fase, existe uma aproximação intencional do cliente, por um entendimento de causa e efeito. Isso torna a comunicação, então, bidirecional, que embora seja limitada pela técnica, ela abre espaço para a expressão do próprio terapeuta. Vamos agora entrar na terceira fase, que aconteceu de 61 a 70, que é a fase experiencial. Ela surgiu quando houve a tentativa de aplicar essa terapia a usuários de hospitais psiquiátricos. Nessa tentativa, se percebeu que a comunicação dos sentimentos do terapeuta também eram importantes, porque ao responder empaticamente à experiência vivida, se gera a maior presença autêntica. Assim, ele se focaliza muito mais a como se dá essa experiência do que aos conteúdos experienciados. A partir disso, Gendling, que foi um dos colaboradores mais próximos de Rogers, desenvolveu o conceito de experiência imediata. O próprio nome diz que a experiência imediata é uma experiência daquilo que era diretamente sentido ou vivenciado. Com isso, Gendling nos permite ir além das formulações explícitas e prestar mais atenção no sentimento. Foi também nessa fase que o Rogers formou o conceito de contínuo. Esse conceito seria de que o cliente partiria de um estado de maior rigidez para de maior maleabilidade do seu sentimento e de como ele os experienciava, tornando assim o processo terapêutico mais dinâmico, tornando ele assim mais fluido. Voltamos para Cury, que também disse que nessa fase a autenticidade ganha papel essencial do processo do cliente, se tornando bicentrada. E assim, essa junção trará benefício ao cliente. Nessa fase, o terapeuta começa a estar como pessoa dentro da terapia, como o cliente e o terapeuta se afetando mutuamente, mas com a diferença, sendo que o terapeuta fluiria de acordo com o que o cliente experienciaria durante o processo terapêutico, ou seja, o foco continua sendo o cliente. A congruência deixa de ser entendida como a consciência de todo esse processo de experienciação. Assim, aqui não existe mais a separação da experiência e consciência. Também é importante falar que a congruência ou a incongruência não é completa e absoluta, porque ela varia em graus. A congruência é a aceitação do sentimento experienciado e a capacidade de comunicar esse sentimento. Já a comunicação é tornada uma mão dupla aqui. O que isso significa? Que um movimento de ouvir e ser ouvido. E para isso é necessário que ocorra a autenticidade com o terapeuta e que ele se expresse de forma mais livre. O objetivo da terapia é que, através de uma escuta interpessoal do terapeuta e uma comunicação genuína ao cliente, ele possa desenvolver, ele no caso o cliente, uma comunicação intrapessoal
e essa comunicação possa desencadear uma ressignificação dos sentimentos. Agora, Moreira e Holanda, nossos outros autores, teorizaram uma quarta fase, sendo chamada de fase coletiva, ou fase interhumana, que seriam os últimos 15 anos do trabalho de Rogers. Nessa fase, o que Rogers fez foi afastar da prática clínica e se dedicar a práticas coletivas. E houve também uma maior preocupação com as relações humanas e o futuro dos seres humanos, uma ampliação da psicoterapia para outros campos de atuação e também uma interdisciplinaridade. Um fator importante aqui é a mudança da nomenclatura para a abordagem centrada na pessoa, onde não se para de chamar só cliente, mas se refere à pessoa inteira, não sendo uma relação apenas psicoterapêutica, mas interpessoal também. Nesse período, aconteceu também um esforço do terapeuta de ser uma pessoa genuína, com o maior número de pessoas. Isso ocorre quando a teoria começa a confiar mais na experiência, em um processo intuitivo que se dá por um viés transcendental na terapia, para algo mais espiritual e místico também. Isso permite a Rogers nomear estados alterados de consciência. Esses estados alterados de consciência seriam um fluxo na consciência coletiva. Desse modo, ao se aproximar de outra forma transcendental de si, o terapeuta consegue também se aproximar do outro. Assim, analisando a congruência, a experiência e a consciência nas fases escritas, podemos notar como a teoria de Rogers vai se alterando e permitindo uma maior expressividade do terapeuta dentro da terapia, além de uma mudança de foco e uma maior fluidez e maleabilidade da teoria.